Prova objetiva, prova discursiva, primeira fase, segunda fase, redação. A temporada de vestibulares é período de muita correria e muito estudo. Mas como manter o foco, a concentração e, acima de tudo, a calma diante de tantas provas? O ponto de vista dessa semana fala sobre o vestibular. Para a professora Andréa Capelli, a jornada é árdua, mas promove uma rica experiência. Esse período de vestibular é muito bonito, em que se luta bastante, mas a gente cresce também demais com ele. Para a professora Deise Ramos, é hora de aprender com os acertos e também com os erros. Então, nesse momento é muito importante as experiências, as frustrações, as expectativas para o crescimento, né, para o processo de vida de cada um. A psicóloga Letícia Brandão deixa um importante recado. É uma das primeiras grandes decisões da nossa vida ou uma grande decisão da nossa vida e a gente não só é vestibulando, como está vivendo uma experiência muito grande e de muito crescimento. E esse ponto de vista falando sobre o vestibular, esse período muito importante na vida de um jovem. Eu começo perguntando para a diretora de cursinho aqui de São José do Rio Preto, Andréa Capelli, como é que a gente se organiza para estudar nessa fase? Estudo o que eu sei, me dedico ao que eu não sei, divido um pouco as coisas. Como é que eu faço também para não ter aquela ansiedade de estou estudando o que eu não sei, meu Deus do céu, como é que eu faço? Bem, não existe uma fórmula perfeita que se adeque a todos os estudantes. Vai depender do que ele fez até agora, né? Então, acredito que aqueles que já estão nessa luta da preparação específica para o vestibular, nesse momento, quando ele ainda reconhece dúvidas, é tempo de mergulhar nessas dúvidas, procurar saná-las. Mas o aluno que está iniciando nesse projeto, muitas vezes está ainda no ensino médio, está terminando o ensino médio. Então, ele, nesse momento, querer dar conta de tudo e especialmente focar naquilo que ele não sabe, talvez possa causar um desespero. Ficar assustador para ele. Sim, e a questão agora é potencializar mesmo as coisas que a gente sabe. E, diferentemente do que se imagina, a gente sabe muito mais do que a gente pensa, né? Então, tentar descobrir isso mesmo, o que eu sei, quais são as coisas que eu já consigo me virar bem e que, portanto, podem valer a meu favor na hora da prova. Ô Deise, nesse sentido, é importante a gente, então, não negligenciar aquilo que a gente sabe. Às vezes o aluno gosta de português, sabe que é bom naquilo e às vezes pode deixar de lado, mas não é legal, porque às vezes ele consegue um diferencial ali, né? Uma pontuação a mais e isso muda a classificação total, né? Então, se dedicar ao que a gente sabe também é importante. Sim, com certeza. Então, eu acho que o vestibulando, né, ele tem que se organizar no todo o processo que ele já vem, né, sendo atribuído a ele de conhecimentos. Então, focar não só exclusivamente, né, naquilo que é amplo demais, mas naquilo que ele está mais preparado, acredito que ele possa trabalhar mais especificamente, porque o acerto dele naquele momento lhe dá até uma segurança maior. É verdade. Né? Um conforto, né? É isso. Perfeito. E aí depois, aquela que você fica em dúvida, aí você já tem aquela certeza inicial e aí você vai mantendo um pouco um certo equilíbrio, que para eles, né, na verdade, é um pouco difícil, mas ali ele vai pensar, bom, eu fui muito bem naquelas iniciais, eu consigo dar um caminho. Vou e levanta a cabeça, respira fundo e vai seguindo o restante das questões. A Letícia Brandão é orientadora vocacional, trabalha diretamente com isso. Ô Letícia, como é que eu faço nessa hora para segurar a minha ansiedade? Porque é muita coisa envolvida e muita pressão em cima do jovem e que talvez a grande pressão, a primeira grande pressão que a gente tem na nossa vida. Como é que eu seguro isso? Então, a adolescência já é uma fase complexa. Ainda se a gente coloca essas primeiras grandes decisões da vida, que são escolher a profissão, escolher para que cidade eu vou, qual faculdade eu vou cursar, a ansiedade ela vem mesmo. Só que a ansiedade ela não necessariamente é uma coisa ruim. Muito pelo contrário, ela é um mecanismo de defesa que todos os animais têm e que ele manteve evolutivamente, nós evoluímos graças à ansiedade. Porque ela prepara o nosso corpo para a fuga ou a luta, ou o enfrentamento da situação difícil, situação de medo, situação desconhecida. Então, todos aqueles hormônios ali, você pode utilizar
para preparar seu cérebro, justamente ele fica mais atento. Agora, isso tudo você pode usar de um treinamento, de várias estratégias para que você não perca seu foco, não deixe a ansiedade tirar seu foco. Que ela justamente sirva ali para uma coisa boa, né? Te ajude naquele momento de enfrentamento mesmo. Exatamente. Né? Andréia, como é que faz? Por exemplo, muitos alunos passam um curto período de tempo fazendo muitas provas, quase que uma por semana. Como é que se organiza nessa questão? É um passo de cada vez, então, essa semana é determinada prova, é um vestibular que me pede tal habilidade, então eu foco nessa, aí só penso na outra semana. Como é que lida com isso? Que esse curto intervalo aí entre tantas provas. Quando se faz muitas provas e realmente o leque está aberto, né, no sentido de que não há, claro, eles têm um ranking de preferência, né, a que eu mais gostaria, aí em segundo lugar, em terceiro, em qualquer, né, então eles ranqueiam, mas há alguns alunos que determinam mesmo uma meta, ainda que eles abram o leque de opções. Nesse caso, esses alunos, já que eles têm uma meta tão determinada e que aquilo é tão importante para eles, acaba que eles focam todo o período de estudo, inclusive ao longo do ano, né? Tem muitos alunos, por exemplo, alguns vestibulares têm características muito específicas, disciplinas muito específicas, que às vezes num estado são mais cobradas, em outros menos. Então, quando o aluno já tem essa expectativa de ser aprovado em determinado vestibular, é natural que ele procure mesmo uma preparação que vai para aquele foco quase que integralmente. Entendi. Então, independente da prova que ele fará no próximo final de semana, ele está lá naquela que ele tanto almeja. Aquele que está mais solto, né? Agora é esta, semana que vem é outra, cada uma é uma nova chance. Nesse caso, a gente orienta que eles trabalhem uma de cada vez, né? Até porque o conteúdo geral, ele é comum à maioria das provas. E a preparação que é feita a longo prazo, ela contempla isso, tudo, né? Então, todas as disciplinas, um pouquinho de cada coisa. E aí, as provas se aproximando, eles começam, então, a focar nas características daquela prova. É muito comum, por exemplo, que os cursinhos façam revisões. Se neste final de semana eu tenho a prova X, ao longo da semana anterior, resolvem-se questões, apresentam-se provas de anos anteriores. Então, um passinho de cada vez. Especialmente, a gente fala bastante para eles, né? Claro que a segunda fase tem toda uma especificidade, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas ninguém faz a segunda fase sem passar pela primeira. Sem passar pela primeira. E às vezes falta, né, na prova teste, se faltar uma questãozinha, ele não vai para a segunda fase. Então, a ideia é que se trabalhe o agora. Eu preciso, primeiro, ter um ótimo desempenho na primeira fase, daí até a aprovação para a segunda fase é um estímulo, né, para que eles foquem depois nessas provas que virão futuramente. Perfeito. Ô, Deise, se fala muito, é um jargão comum, o gabaritar, o zerei na prova, esse tipo de coisa. Também não acaba sendo uma sedução você querer estudar só disciplinas que têm a ver com essa matéria, com esse curso que você quer fazer e negligenciar as outras? Isso aí também não acaba, vamos supor, eu quero fazer humanas, então eu vou ficando só em português, só nessas coisas ali que são relacionadas. Como é que você lida com isso? Como é que se lida com isso para se dividir bem o menu de estudos? Na verdade, o aluno, ele tem, né, propriamente a gente já tem uma aptidão para determinada área, ou melhor, eu já escolhi um determinado curso, né? Então, essa mentalidade é muito natural, né? Eu quero fazer humanas, então eu vou me dedicar àquelas disciplinas e ponto. Não, porque cada, né, localização, cada prova vai ter uma pontuação, vai ter um peso maior no final, no resultado. Então, muitas vezes, isso a gente tem que tirar quebrar esse estereótipo para que o aluno não vá com esse objetivo apenas, exclusivamente, vamos dizer. Sim. Melhor que ele vá, não, eu quero a área humanas, mas eu preciso, né, ir bem em todas as áreas, nas etapas da prova, né, seja a primeira fase, seja a segunda fase. Então, isso é importante que quebre esse paradigma, melhor dizendo, para que ele possa tanto se preparar anteriormente para a dedicação e a execução daquele vestibular, daquela prova. Letícia, a gente falou aqui um pouquinho de estratégias de estudo, mas e quando a gente fala também da importância de uma mente sadia, de um corpo sadio para o sucesso do vestibulando? Qual que é a importância disso e a que situações a gente precisa ficar atento
para garantir esse bom resultado lá no dia da prova? A gente não pode trabalhar só o cérebro, o nosso corpo não pode ficar abandonado. E a atividade física é um dos grandes instrumentos para lidar com a ansiedade. Então, durante a orientação vocacional, é importantíssimo e a gente orienta a fazer atividade física e a manter o sono. Né? Existem inúmeros estudos que é durante o sono que a gente guarda, armazena aquela informação. Então, muitas vezes, se a pessoa não dorme, se ela passa várias noites e noites estudando, essa informação ela não vai ser guardada no seu potencial. Exatamente. Né? Então, a gente tenta fazer toda uma rotina, organizar tudo, porque os professores, é claro, eles vão potencializar as matérias, ou fazer os simulados, tudo, mas a gente tenta, então, globalmente ver, e às vezes ele tá achando que a realidade daquela profissão é uma e é outra completamente diferente, né? Passa também pela questão do idealizar, né, também, quando a gente fala desse estar preparado, né, Letícia? Porque às vezes o aluno pensa alguma coisa sobre determinado curso ou sobre como é viver fora de casa e a realidade é outra, né? Vocês também precisam trabalhar com isso. Então, é aí que a gente sai um pouco fora desse universo do cursinho, né? De que ele tá vivendo intensamente aquele dos meus amigos estão passando, eu quero chegar na USP, eu quero chegar na Unesp. Mas peraí, e a realidade? Né? Vamos descer para a realidade. É claro que a gente almeja, é claro que a gente idealiza. Mas o que você gosta? O que você quer, né? Qual é o seu gosto? Eu gosto de humanas. Então, dentro da humanas, vamos pesquisar. Então, às vezes, eles ficam muito frustrados porque eles gostam muito de humanas, mas eles precisam das outras matérias para passar. E, às vezes, não vai aquela matéria de jeito nenhum. Então, lidar com essa frustração é muito difícil. Então, também manter um corpo saudável, uma mente aberta, sono. Às vezes, antes de vestibular, um pouco antes, eu falo para eles, para, chega, vai dormir, vai descansar. Você precisa guardar aquilo que você já estudou. Não adianta ficar nessa pilha. Então, esquecer que nós somos humanos, nós somos seres humanos, não computadores. André, e como é que a gente faz? Existe alguma sistemática de estudo para uma prova objetiva e para uma prova dissertativa? Tem diferença na hora de se preparar para essas provas? Claro que sim. A principal coisa é lidar com as provas. Então, quando você vai fazer uma prova objetiva, né, uma prova do tipo teste, você vai pegar provas de anos anteriores, vai dar uma olhada, mesmo dentro das provas objetivas, a diferença entre elas. Há aquelas que gostam de fazer afirmações para você apontar. Perfeito. Estão corretas, esta e esta. Existem aquelas que trabalham com 2 afirmações e daí há um conjunto de 4 alternativas de sim, por isso, não por aquilo. Sim, por outra coisa, não por aquela outra coisa. Isso é de matar o cara. É meio uma questão de lógica. As famosas pegadinhas, né? Eu penso que não são pegadinhas, né? As provas, hoje em dia, cada vez mais, elas são de comunicação. Então, o aluno precisa estar atento àquilo que lê. E, claro, nós que somos professores temos muita segurança do conteúdo. Então, você lê determinada palavra, aquilo já abre, né? Você já sabe o que ele está falando. Onde é que ele quer chegar, O aluno está né? em formação, então ele lê, ele sabe o conteúdo, mas ele não tem essa segurança. Então, ao ler determinadas palavras, elas meio que passam despercebidos. Para um professor isso não acontece, né? Não necessariamente para um professor, mas aquela pessoa que tem a segurança daquele conteúdo, ela vai lendo, vai visualizando o problema e aí a gente fala, mas era fácil essa questão. E eles, não era fácil. Né? Então, a questão de lidar com os testes está muito relacionada não só à resolução do problema, mas ao entendimento das alternativas. Há muitas provas em que, por exclusão, você consegue, de 5 alternativas, 3 são facilmente excluídas. Tira, né? E aí, claro, a decisão entre as 2 últimas é bastante difícil, mas aumenta, né? Eu sou professora de matemática, aumenta muitíssimo a chance de acertar. Se você tem 2, são 50% de chance, né, de acerto. Se você tem 5, 20. Então, a gente diz a eles, parece que não resolve muito, mas na prova teste, as alternativas estão lá para serem discutidas, né? Não é uma fuga você ir para elas. Faz parte da resolução da questão lidar com as alternativas. Numa prova aberta, isso muda completamente. Será cobrado do aluno realmente um conteúdo, a resolução de um problema. Ele vai ter que ter uma maior postura na hora de iniciar a resolução, porém ele também é livre para fazer escolhas.
se ele tem uma razoável compreensão daquele conteúdo, dificilmente ele vai escorregar no que a gente chamaria de pegadinha, né? Então, há pontos positivos e negativos nos dois tipos de prova. Mas eu sinto que, em geral, eles temem mais o momento da expressão. Da expressão, né? A hora onde eles têm que escolher a linguagem apropriada. Então, além de conhecer aquele conteúdo, como eu vou expor isso? Esse espaço que eu tenho, como eu uso? Há questões que tem item A, B, C. Há questões que não tem item A, B, C, mas eles fazem 4 ou 5 perguntas encarreiradas. Aí o candidato começa com uma letrona, daqui a um pouquinho ele vai diminuindo. Eu ia te falar isso agora. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade hoje em dia de escrever. Sim. Dói a mão, é uma coisa que a gente não está habituado no dia a dia, né? E eu acredito que pro vestibulando também tem essa dificuldade, Sim, né? a gente orienta muito ao longo do ano. Né? Nós temos pelo cursinho, além da questão de vamos escrever, as nossas resoluções de professores, elas são expostas tanto no site quanto em pastas, todas à mão. E aí as pessoas, mas por que vocês não digitam? Porque é importante que eles ainda tenham contato com a letra, né? É importante que ele me reconheça ali na minha escrita. Ele é meu aluno, ele vê a minha letra na lousa. Quando ele vê a resolução feita por mim, aquilo tem uma identidade. E eles percebem também... Isso a gente imaginando, né? Que essas respostas, elas não vêm do nada, são pessoas, né? Porque a gente, às vezes, pega o livro, tá tudo lá digitadinho, parece só que veio bloco, né? de um Pegou lugar... E copiou. E não é, né? São pessoas, né, que colocam as suas opiniões, claro, dentro daquilo que é pedido, mas são escolhas, né? Quando eu vou fazer uma resposta, eu tenho infinitas possibilidades de escolher palavras para colocar ali. Às vezes, uma palavrinha que eu coloquei quase sem querer pode negar tudo que eu disse. Então, eu penso que para a prova escrita, há que se ter uma preparação ainda mais especial. Procurar ajuda mesmo do colega, do professor. Professor, eles vêm... Dá uma lida para mim, né? Eles têm segurança, mas lê. Ah, tá bom, tá bacana. Nossa, tá pouco. Você disse isso, falou demais. Então, eu sinto que é na hora da prova escrita que eles têm um pouquinho mais de trabalho mesmo para se prepararem. Posso fazer uma pontuação? Eu acredito que às vezes ver muito o outro como meu concorrente é um estresse que você coloca desnecessário, mais. Né? Desnecessário. Porque tem vaga para todo mundo, você vai ter o seu emprego, você vai ter o seu lugar. O seu lugar. E às vezes eles pedem de um amigo ajudar o outro, um amigo colocar ali isso no dia a dia? No dia a dia, de estudar junto, aí eu não vou mostrar a prova para ele porque ele é meu concorrente. Gente, seu amigo pode te ajudar, seu professor pode te ajudar, abre a boca, conversa, né? E é isso que eu acredito, é um estresse a mais. Você vê o outro apenas como seu concorrente e não como seu ajudante. Que ela falou, seu amigo pode te ajudar a responder. Nesse sentido, nós trabalhamos especialmente com as nossas salas de estudo, são de mesas redondas para 4, 5 lugares. Então, eles têm esse hábito de ajudarem-se. Um sabe mais de história, o outro sabe mais de matemática, eles trocam. E isso é muito saudável, muito importante. Eu não sei se concordo com tem vaga para todo mundo, né? Porque tem vaga, a vaga está lá, ela será de alguém agora, talvez não atua nesse exato momento, mas uma hora, né? A preparação com afinco, uma hora ela surte um bom resultado, mas a luta é com eles mesmos, né? Eles precisam crescer e encontrar a condição de estarem preparados para estar na prova. Não adianta lutar contra o outro, né? É a briga mesmo, consigo mesmo. Complementando, é uma questão que a gente até influencia os alunos, é a questão da monitoria, é o estudo em grupo, a troca de informações, porque muitas vezes um tem um vocabulário mais vasto, numa conversa descontraída, então literalmente deixar essa concorrência de lado, não, vamos sentar nessa mesa redonda, vamos discutir um determinado assunto, porque isso ajuda, esse relacionamento até, né, interpessoal para eles é muito bom. Isso também é aprendizado. Muito bem. E dentro de uma faculdade você trabalha em equipe. Dentro de um emprego você trabalha em equipe, né? E porque está ensinando também é muito importante, porque ele se sente seguro e ele estuda novamente, né? É uma forma de quem está passando, do aluno que às vezes sabe mais daquela área, de se fortalecer, né? De se consolidar naquilo, né? Sim. Vamos fazer um intervalinho, gente? Vamos sim. A gente faz um breve intervalo e a gente volta já com o ponto de vista falando sobre vestibulares. Não saia daí.
Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E depois daquela temporada de provas objetivas do vestibular, aquelas provas que são de testes, que a gente escolhe múltiplas alternativas, chega a hora de escrever as provas discursivas. Eu pergunto para a professora, para Deise. Ô Deise, ler jornal e revista nessa hora faz a diferença de estar bem informado para se sair bem nessas provas? E também na questão da linguagem, Exatamente. Né? Sim, com certeza. Eu vou começar um pouquinho, né? Um pouquinho anterior apenas só o preparo Perfeito. para o vestibular, para a prova. Na verdade, a leitura, ela é muito bem-vinda sempre, porque ela vai trazer uma articulação de vocabulário, a questão da escrita, a questão das conexões das ideias, uma amplitude de assuntos diversos. Então, esse trabalho da leitura ele tem que ser constante, Perfeito. desde muito pequenininho. Sim. Então, acompanhando já as fases, né, da criança, adolescente, para chegar nesse momento, tanto lá na escola, quanto no processo já do cursinho, né, naquele foco, né, do vestibular, a questão tranquila do meu vocabulário. Então, eu tenho conhecimento. E, claro, atualidades, com certeza. Jornais, diários, revistas semanais, mensais, conhecimentos globais, né, de todo um processo de Brasil, né, nível nacional, nível mundial, que a gente sabe que está, né, o mundo... Pegando fogo, né? Pegando fogo, muita coisa acontecendo em todas as áreas. Então, nesse momento mais preparatório para o vestibular, a questão da atualidade, ele dá uma confiança maior até futuramente para as né, como falando da prova escrita, a dissertação, né, a argumentação, todo um processo de vocabulário que é muito bem-vindo, muito rico, né, a escrita da nossa língua portuguesa corretamente. Então, isso nos ajuda. E também para a interpretação de texto, né, que independente de qualquer matéria, tipo de prova também, geografia, matemática, tem muita interpretação de texto, né? Onde você tem que entender o que está sendo perguntado, né? Isso ajuda também? Com certeza. Então, o aluno, primeiramente, ele tem que conhecer toda a linguagem como um todo para que ele possa fazer uma prova de matemática, uma questão específica, exatas, são números. Não, ela precisa, primeiramente, de uma interpretação para que eu possa entender a situação, o problema que eu tenho, para chegar à resolução, aí vai a questão dos números, das fórmulas. E me fazer entender também. Com certeza. Então, eu preciso compreender, né, a questão do enunciado dessa questão, indiferente qual seja, se é uma questão de língua portuguesa ou literatura, seja de geografia, enfim, de conhecimentos gerais, eu preciso primeiramente da linguagem e saber interpretá-la para eu ter um bom resultado, seja ela, né, na minha escrita global ou até mesmo voltando na questão teste. Eu preciso interpretar para ver qual que é a escolha correta. A correta, né? A escolha correta. Então, é muito importante, realmente. Andréia, a gente falou um pouquinho aqui sobre a importância do acesso à informação, dessa leitura. E muito dessa leitura hoje, para o jovem, está na internet, basicamente internet. Na sua opinião, que ponto essa tecnologia ajuda na formação, busca de conteúdo? Em que momento ela pode ser ali o entrave? É o celular me tirando do foco, talvez? Como é que vocês lidam com isso lá na escola? Bom, a questão do celular tirar-nos do foco, tirar-nos todos, né? Então, eu tenho filhos pequenos, adolescentes, sou uma adulta, me relaciono com pessoas de todas as idades ali no cursinho. Então, a gente sabe que o celular, ele pode realmente tirar o foco de qualquer pessoa. E é uma realidade, a gente precisa lidar com isso. Então, isso é muito dito para eles, mas é impensável imaginar preparar-se para o vestibular sem o acesso à internet. Então, não só na questão dos conteúdos. Muitas vezes eu tenho dúvida numa palavra, eu vou lá, coloco aquela palavra, pronto.
Aquilo abre um universo, né, de possibilidades. E mais do que isso, quando a gente fala de provas, existem instituições que têm todo o histórico dos últimos 15 anos de vestibular. Disponível. Então, não só as provas, como muitos deles apresentam resposta esperada, resposta acima da média, questões até que foram despontuadas e por que despontuaram. Né? Então, o aluno ele consegue ter um excelente acesso a muitas informações. Isso pode ajudar muito na sua preparação. Então, a gente vê a tecnologia como uma aliada poderosa. A gente trabalha hoje em dia com aplicativos, né? Então, o cursinho trabalha com as resoluções que há pouco eu comentei que nós temos disponíveis, os alunos têm no aplicativo. Então, ele acaba de fazer a lista de matemática, ele olha lá, lista 4, questão 8, não entendi, no celularzinho dele, ele abre. Eles vêm no término das aulas, às vezes com o celular deles, professora, me ajuda aqui, ó. Deixa eu ver. Então, não tem como você ir contra isso. A gente, como professor, tem que aprender também a abrir, né, e olhar naquele universo e também preparar nossas aulas. Como eu preparo uma aula hoje sem acessar todas essas provas, né? Então, faz parte da preparação deles, nossa, e acho bastante importante que a gente consiga dialogar com pessoas de outros lugares, de outros estados, que também, às vezes, estão mais próximas do nosso foco do que a gente mesmo. Então, é muito bacana para eles o acesso à tecnologia nesse período. Letícia, e como recarregar as baterias para a segunda etapa, né, para as provas da segunda fase? E qual que é a importância do ambiente familiar nesse auxílio, nesse amparo, na ajuda desse vestibulando? Eu acredito que a segunda fase, ela estreita um pouco as matérias. Sim. Então, dá para você diminuir um pouco aquela amplitude de estudos, né? E tentar descansar um pouco mais, né? Se dedicar um pouco mais ao seu entretenimento, as coisas que você gosta, a realmente dormir, fazer uma atividade física. Em relação às famílias, nós temos uma ampla gama de tipos familiares, né? É difícil falar de cada uma em si. Tem pais que realmente falam, você vai fazer essa profissão, você vai ter que passar nessa faculdade. Tem pais que deixam bem livres, assim. Muitas vezes a cobrança vem do próprio aluno, não vem dos pais, né? Então, assim, se eu posso orientar os pais que estejam assistindo e queiram uma orientação, muito importante estudar sobre adolescência, porque muitas vezes essa condição de ser adolescente, ela é maior do que ser vestibulando. Do que ser vestibulando. Então, assim, o que ele está passando, o que os hormônios estão interferindo, o que o social interfere. Às vezes ele está escolhendo uma profissão porque os colegas, tá todo mundo ali querendo fazer. E aí, o que eu vou orientar pro meu filho? Como que eu vou orientar ele? E às vezes ele tá passando por oscilações de humor ali que não tem a ver com o vestibular, mas tem a ver com a condição dele, né? Então, ler muito sobre esse material, procurar perguntar. Se não tem condições de fazer uma psicoterapia, nós mesmos temos nossa sabedoria de quem é pai, de quem tem mais idade, os avós, que passaram também por isso. Talvez não tinha o vestibular como é agora, mas pode falar, filho, não é o fim do mundo. Vamos com né? calma, né? Se o pai mesmo ele não tem essa exigência, você vai ter mais chances. Talvez não tenha vaga para todo mundo agora, mas você, ano que vem, você já vai estar na frente de bastante gente para ter a sua vaga. Então, para diminuir essa ansiedade, procurar entender esse momento que não é fácil, né? Pra ninguém, né? Pra A família toda se envolve, nem pros pais, nem pro vestibulando, né? Ô, Deise, vamos falar um pouquinho de redação? Como é que tá hoje em dia? Ela ainda é temida pelos alunos? Ela ainda... Como é que ela é vista? E como é que eu faço na hora da prova? O que você acha? É melhor já faço logo primeiro a redação, me livro logo dela? Ou não? Leio os textos de apoio, faço um pouco da prova, depois eu volto com o texto de apoio mais sedimentado? Tem alguma dica que você dá nessa hora? Vamos lá. A redação,
né, já é uma tensão para o aluno, né? Ele sabe que ele não vai escapar dela, ele tem, e claro, tem toda uma pontuação, né? Então ele sabe que ele vai ter que realizá-la, né? Essa questão, bom, e agora, o que eu faço? Chega na hora, eles realmente têm essa dúvida, depende, cada um é cada um. Alguns já chegam determinados, eu vou chegar, já vou lá na parte, né, da redação, e eu já vou observar o enunciado para me preparar e vou começar pela redação. Aí vai ter alguns, como você já disse, ele prefere ainda se preparar. Vou chegar, vou me organizar na prova, vou etapa por etapa até chegar na fase redação. Não tem como escapar. Então, isso é muito particular de cada um, né? Então, tem uns que vai se dedicar, seja dentro da escola, do preparo, na questão que nós falamos inicialmente, da questão da leitura, de um vocabulário, de um embasamento teórico. Então, vai ter várias particularidades, aí cada um vai ter a sua. Claro, a redação, ela pesa bastante para eles. Lise, uma dúvida que eu tenho até hoje, como quem já fez vestibular e fez concursos, enfim... a gente recebe os textos de apoio. Sim. A impressão que dá, aquilo tá ali para ajudar a gente. Mas a hora que você faz a sua redação, parece que você só fez uma cópia do texto de apoio. Uma cópia daquilo. Como tentar parecer original, ainda que você se ampare nos textos, porque é aquilo mesmo que te dá o amparo, que te dá um norte. Como tentar parecer original? Ou é a minha linguagem, a forma que eu escrevo, que vai fazer o corretor falar, olha... Vamos aqui, né? Olha, que legal isso aqui. É interessante essa questão. É interessante que o vestibulando se coloca o seu ponto de vista. Então, o texto de apoio, ele é importante. É um respaldo que a gente tem para assegurar um pouco, até manter uma certa... diminuir a ansiedade. Falar, calma, tem caminho. Você tem essas dicas, né? Vamos supor, você tem esse apoio aqui. Então, faça a leitura e aí não, né, tem essa sensação de transcrever, né? Isso. Mas espera lá, eu quero expor as ideias, eu quero originalidade. Eu quero colocar eu quero ser eu naquele momento, eu quero colocar termos que eu gosto, que eu me dou melhor na hora da escrita. Então, isso é interessante, é colocar o seu ponto de vista. O texto de apoio, ele sempre vai existir, até para dar uma segurança maior. Mas na hora de transcrever, de literalmente colocar ali a sua escrita, né, as suas ideias, mas dar a sua originalidade. Né? E aí, para quem está acostumado a corrigir esse tipo de prova, consegue identificar isso claramente? Sim, são profissionais que já estão acostumados e eles já conhecem aquele texto, né, de apoio, já estão... o seu dia a dia, praticamente, o seu trabalho, né? Então, ele já tem esse conhecimento. Então, a hora que ele começa a leitura de uma redação, ele já observa, olha que interessante, esse aluno foi para o caminho X, esse aluno já não, ele já colocou um posicionamento a favor ou ao contrário, dependendo do tema. Então, isso é importante. Cada um vai deixar a sua marquinha. Deixar a sua marca. Isso, registrada. Aproveitar e pedir para as duas professoras fazer um exercício de futurologia, né? A gente nunca sabe alguns temas que talvez a gente possa ficar de olho, que possam estar na bala da agulha agora para esses vestibulares desse ano. O que vocês acreditam que possam ficar de olho, farejar ali, que pode ser que dali pode ser algum tema? Olha, é uma caixinha de surpresa. A gente viu o Enem. Vídeo Enem, né? Exatamente. O Enem, a gente até discutindo, né, com alunos, a gente percebe a facilidade de alguns com aquele tema e tipo assim, o desconhecimento de outros, né? Então, a redação, eles têm, a gente, né, faz todo aquele preparo, né? Que vai ser temas atuais. O que está acontecendo no mundo? Então, a gente reforça, né, toda essa questão da amplitude da leitura, né? Gente, não só ler coisas que estão acontecendo no Brasil. Às vezes a gente fica muito em fatos e esquece os contextos. Os contextos, isso é verdade. Alguma dica? Bom, eu como professora de química e matemática, não tenho como, né, entrar nessa discussão da previsão de temas para a redação. Mas eu fiz o Enem, né, esse último Enem, me coloquei como candidata lá e fui surpreendida pelo tema da redação.
E eu penso que o que a gente tem que definitivamente deixar esses alunos em paz é que não há que se acertar o tema, há que se acertar o caminho da escrita. Perfeito. Então, essa expectativa de imaginar que tema, ela tem uma enorme chance de ser frustrada lá na hora. É verdade. Né? Porque pensa que isso. loteria acertar um tema. Então, para que mais essa carga? A gente diz, esquece, nós vamos nos surpreender. A prova é uma prova de surpresas mesmo. Cada questão é uma surpresa, não só a redação. Né? A gente fala da redação, que tem lá as 30 linhas, toda uma estrutura, mas cada questão aberta é uma mini redação que eles vão ter que redigir, ora com uma linguagem da língua portuguesa mesmo, ora com uma linguagem mais matemática. Então, como eu ponho flechinha, não flechinha? Então, estar preparado para expressar-se em qualquer tipo de texto, pequenininho, grande, um tema que seja mais genérico ou mais de um grupo específico. E aí também a importância de viver, né, ao longo da preparação. Não deixar de ir a cinemas, assistir televisão, que seja, ou acompanhar pela internet os assuntos, mas conversar com o colega, se preocupar no caso da educação para surdos. Você não é surdo, mas você não tem conhecimento de que há surdos, né? Então, eu acho que é muito bonito que a gente seja provocado num tema que a gente não parou para pensar antes, né? Talvez seja uma oportunidade para debruçar sobre aquele tema e aí colocar a sua opinião, né? Eu acho que a gente está pronto para opinar no assunto que for, desde que ele diga a respeito àquilo que a gente vive. Então, o aluno que vive mais, aquele aluno que se permite experienciar, fazendo esportes, vivendo, participando de festas até, né? Esse aluno talvez esteja mais preparado para opinar do que aquele que está fechado em 4 paredes. Então, sem querer acertar o tema, né? Eu acho que o negócio é acertar na hora da escrita, na escolha mesmo do caminho para escrever. Perfeito. A gente faz mais um intervalinho agora, a gente volta para o terceiro bloco, já não saia daí. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E hoje o ponto de vista falando sobre vestibulares. Eu pergunto para a psicóloga, para a orientadora vocacional, a Letícia Brandão. Letícia, uma coisa que muita gente fala quando presta a prova, me deu um branco. Eu sei aquela matéria, eu sei que eu sei aquela resposta, mas eu não consigo achá-la dentro da minha mente. Como é que eu lido com isso na hora da prova? Então, uma das reações da ansiedade, além de luta, é a fuga. Sim. Então, é a paralisação diante do perigo, da ameaça, da situação difícil. Então, se você tiver isso, você é normal, não tem nenhum problema com você, mas te prejudica. Tá? Então, estratégias que a gente usa para isso. Simulação, sempre está fazendo simulados. Esses simulados de final de semana que tem, para que seu corpo se adapte àquela situação e quando você for quando for o vestibular, você não ter tanto aquele pensamento do agora ou nunca. Tá? Segundo, nós temos relaxamento. Então, relaxamento respiratório, né? Na internet a gente tem vários, os professores podem passar, qualquer psicólogo pode te passar um relaxamento respiratório, é claro, para não te dar tanto sono também. Isso. Mas você abaixando esses níveis de alerta, você relaxando, você pode então abrir o caminho para resgatar essa matéria. Existem várias estratégias, essas são 2 delas. Perfeito. Tá. Ô Letícia, e depois que a gente já fez a prova, vem o momento de esperar o resultado. Nesse caso, como é que a gente também pode se organizar para tentar lidar melhor com essa questão? Porque nesse momento vem a comparação com o meu amigo, na hora que a gente comparou o gabarito. Como é que a gente lida nesse momento, especificamente, com a comparação, né? Como a Andrea falou, a gente está falando da tecnologia, às vezes ele já sai e o gabarito já está lá, né? Então ele já saiu daquele momento de estresse, ele já vai para outro, se ele não acertou o suficiente, ele já entra na frustração, né? Isso. Naquele desespero, naquela angústia. Então, assim, por isso que a gente presta vários vestibulares, por isso que tem o Enem, que é mais para as federais, tem as estaduais.
não ter uma chance só, assim. Eu sempre falo que aquele que consegue é aquele que nunca desiste, né? Então, se você vai comparar com seus amigos, você sempre vai fazer isso, mas não desista, tá? Se eu fui mal agora, eu posso ir bem mais futuramente, eu posso ter que passar por um amadurecimento, eu posso ver lá na frente que não era essa a profissão por causa que meus amigos queriam, ou que eu não estava indo bem porque eu tinha os brancos. Exatamente. Né? Ou porque faltava esta matéria. Então, quase tudo tem um porquê. Né? A gente é capaz de achar esse porquê. Então, às vezes, você pode usar essa estratégia de não já chegar e ver o gabarito, não já chegar e ficar se comparando. Isso é uma coisa que você pode fazer para se livrar de um estresse adicional. Perfeito. Mas eu não sei se eles conseguem fazer isso. Mas é uma dica que eu dou. Tentar esperar um pouquinho. Alguns esperam, né? Tentam depois, eu já fiz a minha parte, então agora eu vou descansar. Andréia, a Letícia falou daquelas pessoas que estão prestando há muito tempo, você lá na sala de aula, na lida, deve ter muitos casos disso. A pessoa sonha em prestar medicina naquela faculdade, ou sonha fazer farmácia naquela outra. Isso é muito comum hoje em dia ainda. E como é que essa pessoa lida com esse buscar disso? Não deu esse ano, mais um ano e outro ano. Às vezes você vê gente mais velha em turmas de moçada. Como que lida? O que a gente procura trabalhar é com essa comparação consigo, Tá. né? E Você normalmente há uma evolução, né? Então, de onde você partiu, como que foi caminhando a cada ano? Tem alunos que estão 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos no cursinho. Sim. Nós temos casos de aluno que está há 10 anos no cursinho, mas não é... Muitas vezes a gente recebe essa notícia assim, nossa, que coitado, espanto. Né? E não é. São pessoas que escolhem mesmo caminhar a passos miúdos em algumas situações, mas caminhar. O que se percebe que há uma evolução. E aí, baseado nessa evolução, a pessoa encontra forças para se renovar e iniciar um novo ano, se for o caso. Mas, sinceramente, eu acho que chega uma hora que a pessoa mesmo acaba aprendendo a lidar com aquilo. Sim, elas muito, né, sabem, né, dependendo de como foi a educação básica, às vezes é insuficiente. Quando eles põem metas muito elevadas e eles chegam de cara e se comparam com pessoas que têm um outro tipo de formação, eles já percebem, né, o quão longe da meta deles eles estão. Então, tem alunos que já chegam e falam, bom, eu estou pensando em fazer 2 anos de cursinho. Ou, eu tô achando que no meu caso eu vou ter que fazer uns 3, porque eles têm casos que observam e já começam a caminhar nesse sentido. Então, há alunos que fazem escolhas, eu ouço deles, né? Este ano eu estudarei Química, Física e Biologia. E naquele ano eles dão um grau e realmente conseguem um nível excelente naquelas disciplinas. No ano próximo, ele sabe que a Química, a Física e a Biologia tá legal, ele segue estudando, mas agora é o ano que eu vou me jogar nas humanas. Então, é claro que é preciso uma maturidade, né, para aceitar isso, e ir caminhando. Mas eu vejo isso com certa naturalidade. Até porque a gente não trabalha com essa coisa fatalista, né, de única chance e tudo da tua vida tá ali. Então, a gente trabalha com dança, teatro, yoga, esporte, discussões sociais, políticas. Então, procura fazer da vida do adolescente uma vida produtiva, rica. Então, ele não sente que ele está ali perdendo tempo. Ele realmente não está. Então, não é que ele sente. Ele não está perdendo tempo. Ele está se formando, né, para ser um profissional do jeito que ele quer ser. Porque também entrar antes da hora é uma fria, né? Muitas vezes eles entram porque não... faculdade, né? Exato. Como ele vai ter condição de acompanhar um curso, de ser autônomo, de participar de congressos e poder apresentar seus trabalhos. Então, o aluno que entra se sentindo realmente capacitado, ele vai fazer um curso muito melhor do que aquele que entrou de sopetão. Então, eu acredito que não há grandes traumas. Lógico, eles sofrem. Se eles me ouvirem dizer isso, eles vão falar, eu chorei uma semana seguida. Choram, levantam e caminham, né? Baseados no próprio crescimento deles.
Deise, eu queria ver contigo, a gente falou um pouco aqui da realidade no ramo privado, né? E no caso das escolas públicas, você trabalha em uma. Sim. Às vezes a gente, diante de um vestibular tão acirrado, parece que não há espaço para quem seja da pública. E não é isso. Vocês trabalham isso lá na escola também, essa questão desse fortalecimento de que sim, é possível, Essa vamos brigar lá autoestima. também? Sim, com certeza. A autoestima, a gente trabalha bastante. Essa questão do potencial. Todos nós temos o nosso potencial. Então, cada aluno tem o seu. Então, a gente fortalece muito isso. E nós temos experiências maravilhosas de percentuais dos nossos alunos que não chegaram a se matricular no cursinho. Eles saíram do 3º ano do ensino médio e foram direto prestar as provas, os vestibulares em determinadas universidades escolhidas por eles, pela família, enfim, e tiveram grandes sucessos. Então, a gente tem até na escola uma questão da dinâmica de convidá-los, os nossos ex-alunos, para contar experiências para aqueles que ainda estão se preparando para esse caminho, né? Deixar a minha escola, a minha casa, já prestar um vestibular, seja no meu estado, fora do meu estado. Então, a gente trabalha muito essa questão dentro da escola, sim, e a gente tem os nossos alunos, os potenciais, que eles passam direto, já vão para universidades federais, estaduais. Isso é riquíssimo, porque a gente trabalha esse potencial e eles vêm com esse objetivo. Isso é muito importante. Quando a gente tem autoestima, esse retorno, o aluno quer, ele se prepara e a escola vem e dá esse apoio em todos os sentidos. E aí ele consegue já prosperar no seu ano imediato posterior ao ensino médio. Então, a gente tem grandes experiências e a gente tem o prazer de recebê-los na escola, colocando eles para fazer... exemplo vivo ali, né? Isso, a gente convida na questão deles dar uma aula de como fazer esse processo, como foi para ele a experiência de sair de casa, a experiência de novos ambientes, novas pessoas, novos conhecimentos. Isso é muito válido, a questão de sair da sua cultura, conhecer outras. Então, a gente trabalha muito em relação a isso. Que legal. Ô, Letícia, esse trabalho também é feito dentro da orientação vocacional, preparar esse aluno, esse vestibulando, para o sair de casa, para uma nova turma de alunos, de uma nova realidade de uma universidade. Há uma preocupação com relação a isso ou não? Sim. Inclusive, a gente tem... eu não me foco no teste, mas eu utilizo o teste para me ajudar. E muitas vezes o teste que eu gosto de usar, ele vai focar na realidade do trabalho. Né? O que você fará nesse trabalho? Na né? profissão escolhida. E às vezes há disparidades no que eles acham que eles querem e no que eles realmente querem. Né? Então, às vezes, eu acho que eu quero um trabalho de um ambiente descontraído, um ambiente formal, por exemplo, direito, mas eu gosto de um ambiente descontraído. Então, a gente vai trabalhar todas essas disparidades, assim, para tentar encontrar um único foco, né? E a experiência que ela falou também, porque às vezes a gente sempre acha que a gente é o único no mundo. Isso. Eu sou o único que sente isso, eu sou o único que passa dúvida. por essa dificuldade. Então, a experiência é muito... Essa troca, né? Essa troca de experiências é muito importante. Você comentava antes de começar o programa que você pega, às vezes, aluno que você fala que você quer prestar direito ou medicina, né? Você começa a ver um aluno que, às vezes, eles são carreiras opostas e que ele está realmente patinando no meio disso tudo, né? Alguns cursinhos focam muito esses cursos, então medicina e direito. Então, às vezes, ele acha que só existe isso, né? Então, aí você chega lá, não, mas espera aí, não existe só advogado e médico no mundo, tem tantas outras carreiras e que existe mercado também para essas carreiras, assim, você quer dizer que você não vai ganhar bem porque você escolheu outra carreira. Então, vamos fazer um check-up de realidade com o adolescente, porque ele tende a ir para o mundo das ideias. Sim, tá? Do idealizado, de uma coisa de Tende a sonho. idealizar, ainda mais se for um cursinho que só foca nisso, né? Porque falta experiência. Né? Ele é um adolescente, ele foi criança, ele tem ideia, muito mais porque ele só tem a ideia do do que momento, viveu. né?
Acho que a gente já pode fazer uma rodada final aqui, Matheus. É isso mesmo. Vamos conversar com vocês um pouco sobre como que era o vestibular quando vocês prestaram e para o pessoal lá de casa uma dica, uma tranquilidade para quem está prestando vestibular, um caminho agora para esse momento. Eu começo com você, Andréia. Bem, faz bastante tempo, né? Rolou muita dúvida ou não? Muita dúvida, né? Nós fizemos escolhas, eu fiz escolhas, pelo que estou vendo aqui, Sim. num período em que não havia internet, por exemplo. E havia também bem menos carreiras do que há hoje. Isso. Né? Hoje a gente ouve cada coisa lá que fala, gente, isso existe? Existe faculdade disso? Então, era um mundo mais tradicionalzão mesmo. E havia também, acho que uma série de coisas ainda continuam, né? Essa profissão tem mais espaço para mulher, essa menos. Isso vem diminuindo, mas no tempo em que eu escolhi isso era muito forte, né? Então, eu, por exemplo, gostaria de ter feito engenharia civil num primeiro momento, mas aí acabei entendendo que a engenharia de alimentos seria uma engenharia mais apropriada para mulher. Então, eu vim para Rio Preto, para a Unesp daqui, atrás da engenharia de alimentos. Eram poucos lugares no Brasil que tinham esse curso. Mas tem a história da vocação, né? A gente idealiza demais. Então, como eu tinha uma certa facilidade na área de exatas, eu achava que eu ia ser rica, né? Então, eu preciso ser engenheira para isso. O que eu vou fazer com a minha matemática? E aí acaba que a paixão, a educação, assim, como leiga mesmo, eu tenho uma filha de 17 anos que está agora, mãe, o que eu faço? Né? Então, a gente vê que essa coisa da vocação, aquilo que a gente brinca, pode ser um pouco romântico pensar nisso, mas eu brinquei muito de escolinha. E na minha escolinha eu era professora e diretora, e olha onde estou eu. Né? Então, acho que às vezes a gente também vai dar umas cabeçadas, vai experimentar, experienciar mesmo algumas coisas para acabar entendendo qual que é a nossa verdadeira vocação, o que a gente realmente gosta de fazer. Então, não se engessar, né? A gente faz uma escolha, mas que assim, eu acho essa frase muito complexa, uma escolha para a vida toda. É um peso, né? Na verdade, é uma escolha, né? Que eu posso me arrepender, eu posso voltar atrás. Essa escolha também não é uma via única. Quando eu chego lá, ela se expande. Às vezes é um cartazinho que você vê no mural da faculdade que fala, nossa, vai abrir vaga nisso? E aí aquela experiência que parece tão descolada do curso que você está fazendo é o que pode ser sua profissão no futuro. Sentido, né? Então, o que eu tenho a dizer é isso, relaxa um pouquinho, curte, né, essa fase da vida. Ela é pesada, mas ela também traz muito crescimento. Eu acho que a gente sai muito fortalecido dessa preparação, seja no colégio, esses que vão direto, né, e que vão chegar, como eu cheguei aqui com 18 anos, e a gente apanha um pouquinho quando é jovem. Outros vão passar por esse caminho do cursinho, né, 2, 3 anos, 4, às vezes mais, mas também terão algum ganho lá na frente com essa maturidade. Então, é viver a vida da gente, né, com as oportunidades que ela apresentar, com leveza, com alegria e saber que acaba dando tudo certo, afinal. É isso. Deise. Bom, o que eu tenho para falar, né, para nossos futuros, né, vestibulandos aí, eu sei que são décadas, né, diferentes, eu tive as minhas oportunidades, tive a minha primeira escolha, né, tive a minha segunda, então fiz 2 graduações, me especializei... Foram quais, Deise? Eu fiz letras e depois, posteriormente, eu fiz psicologia. Me especializei nas 2 áreas, né, que eu acho são maravilhosas, como tantas outras profissões, mas foi aquilo que eu gostei. Tive minhas experiências, minhas frustrações de prestar vestibular em estaduais, não passei, respirei fundo, próximo ano a vida continua. Então, é isso que eu quero deixar para eles, que a gente tem que buscar nessa vasta atualidade agora da tecnologia, tem cursos e mais cursos, saber qual é o caminho, as disciplinas que tem aquele curso, para saber se o que eu gosto, vai estar ali, vai estar ali, me cerca, vai me dar um amparo legal. Então, e hoje eles têm a tecnologia, né? Então, eles podem entrar, como a Andréia disse, não tinha tantas opções, né, realmente, né, em épocas anteriores.
Então, se atualizem, vai para a internet, busquem aquele curso, conhecimento, olha, qual é o curso que estuda isso? Então, procura, se informa, liga na universidade, procura profissionais. Vai até lá, né? Eu lembro no início, a gente vai procurar um profissional, aí você fez isso, como que é na vida? Não pensando na remuneração, porque muitas vezes você pode se frustrar demais, né? Pode dar um boom numa única profissão, chega em determinado momento de uma formação. Se satura, né? Isso, e aí você vai se frustrar. Então, o que eu deixo de dica? Procure na internet o leque de opções que vocês têm hoje, utiliza da tecnologia, faça entrevista com profissionais, não tenha medo e faça literalmente aquilo que você realmente gosta. Não tenha medo de fazer de fazer 2 graduações, terceiro. Isso eu deixar para realização, faça sua realização pessoal, que depois o resto, a remuneração, ela vem naturalmente. Por consequência. Isso é ótimo, é a dica que eu tenho para dar para vocês. E você, Letícia? Bom, para escolher, eu escutei muito os meus pais, as pessoas mais velhas, e era uma profissão que eu tinha mais contato com a prática, porque eu fazia terapia também, mas eu tinha contato com a profissão dos meus pais. Eu já sabia o que eu não queria, mas eu sabia o que eu queria. Né? E a gente às vezes tem essa confusão do hobby, né? E se eu gosto de música, às vezes eu acho que eu quero como profissão, e a gente, será que eu faço o que eu gosto? Mas às vezes fazer o que você gosta como profissão não vai te satisfazer, né? Então eu tive sorte de me realizar muito na psicologia e e viver várias experiências, tanto que por isso que às vezes eu consigo orientar os meus pacientes, porque eu me permiti viver várias experiências. Então eu fui no cursinho, eu fiz ENEM para experimentar, para saber do que eu estou falando com os meus pacientes. Me realizei muito na psicologia por ser uma profissão que eu posso viver a vida de várias pessoas, assim. E a música vai ser meu hobby e tal. Mas, assim, a dica que eu dou é não pare de viver. Você não precisa parar de viver porque você é um vestibulando. Perfeito. Tá? Quanto mais experiências e vivências você vai ter, melhor para você escolher a sua profissão. Legal. Então, é claro, você quer se sacrificar um pouco mais para manter o foco de estudos. Claro, isso é muito, muito correto. Mas não precisa parar de viver, não precisa parar de ter prazer. Se você parar de ter prazer, o seu corpo vai parar junto. Tá? Então, continue indo no cinema, continue dormindo, fazendo seu exercício, saindo com os seus amigos, dividindo experiências, claro, com moderação. Tá? Não pare de viver. Mas foco, né? Então, se for isso que você tiver que fazer para ter um foco, então tenha. Sacrifique-se que você vai conseguir mais pra frente. Foi legal, Matheus. Muito bom o programa de hoje. A gente espera que você aí de casa que está passando por esse momento do vestibular se saia muito bem. É isso mesmo. A gente espera ter ajudado nesse momento de tanta correria, nessa maratona de provas. E semana que vem o Ponto de Vista espera por você com um tema interessante para a sua família e para você. Até mais. Tchau. Tchau.